Fala galera, começando mais um vídeo aqui para vocês, para a gente falar de análise fundamentalista, né? Para a gente falar de Forex. Para quem não conhece meu canal aqui, a gente fala sempre desse tipo de análise, né? De análise fundamentalista. Nós falamos aqui sobre notícias, indicadores econômicos, sobre os reais motivos que estão ali movendo os mercados, certo? Então hoje vou falar aqui um pouco para você sobre como você deve fazer análise fundamentalista, né? Eu tenho aí a mentoria que está aí na descrição com o link dos vídeos da mentoria, né? Para quem quiser se aprofundar mais no assunto e aprender mais sobre análise, esse tipo de análise, né? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Para tirar alguns mitos aí, quero mostrar alguns exemplos para vocês, para desmistificar algumas coisas, né? Que muita gente ainda tem dúvida, muita gente que ainda não conhece. Então, alguns dos mitos que o pessoal propaga aí pela internet é que análise fundamentalista é você vir aqui no calendário econômico, olhar o resultado e dali para frente operar. Isso aí é muito o pessoal de opções binárias ou o pessoal iniciante que vai lá e coloca esse tipo de vídeo na internet falando que é tão simples assim, né? Ou então falando para você, você evita operar em horário de notícias. Então, eu já bati bastante na tecla de que isso aqui não são notícias, isso aqui é a divulgação de dados econômicos. Notícias acontecem o tempo todo, não tem como você operar sem estar operando no horário de notícias, porque as notícias estão acontecendo o tempo todo no mundo inteiro. Não tem como você fugir disso, entendeu? Mas não quer dizer que o calendário econômico não tem importância, pelo contrário, ele tem muita importância, mas ele não é tudo. A análise fundamentalista, ela engloba vários aspectos, é sobre isso que eu quero abrir a sua mente nesse vídeo. Então, primeiro para citar um exemplo aqui para vocês, vamos mostrar aqui que hoje nós tivemos aqui notícias importantes lá dos Estados Unidos, né? Notícias de PIB, notícias de pedidos de seguro-desemprego, né? De núcleo de preços, várias notícias aqui importantíssimas que a gente teve hoje, né, nos Estados Unidos, e não teve praticamente nenhuma aqui na zona do euro. Poucas notícias com grande impacto aqui na zona do euro, né? E poucas notícias, e também não tivemos notícias lá no Reino Unido, né? Praticamente, me corrigindo, né? Não notícias, dados econômicos, né? Nós não tivemos aqui confirmação de dados econômicos lá na zona do Reino Unido, né? Então, beleza. Se a gente for partir do princípio que o pessoal simplista coloca na internet, nós vamos falar aqui que o dólar iria se valorizar, né? E essas outras moedas provavelmente se desvalorizariam, porque veio notícias positivas aqui para o dólar. Mas vamos olhar aqui o gráfico, mostrar aqui para vocês como é que foi o dia de hoje, né? Na verdade, nós tivemos aí um movimento exatamente o contrário. Nós tivemos aqui a Libra explodindo em relação ao dólar, e nós tivemos aqui também o euro explodindo, com uma subida também muito forte aqui, ó, de praticamente 2 centavos, né, de distância. A Libra muito mais, a Libra subiu aqui 5 centavos, 4, 5 centavos em relação ao dólar, certo, pessoal? Então, o que explica isso, né? O que explica um movimento como esse, né? Então você fala, então aqui o calendário econômico não serve para nada, porque saíram os dados aqui e, no entanto, o mercado agiu de uma forma completamente independente. Então, são essas nuances que eu quero dizer aqui para vocês. O primeiro de tudo, que você tem que estar aqui aberto com o calendário econômico, para você saber que é a divulgação dos dados. Mas você também tem que estar aberto aqui, ó, sites de notícias do mercado financeiro, como a Bloomberg. Você tem que estar aqui anotando o que está acontecendo no mundo inteiro que tenha impacto no mercado financeiro, como o Yahoo Finance aqui, ó. Você também tem que estar acompanhando aqui, ó, todas as notícias do que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer na próxima semana, entendeu? Você tem que estar por dentro das notícias, porque os movimentos que ocorrem no mercado, esse movimento aqui, por exemplo, ele não é um resultado simplesmente dos dados que foram confirmados hoje. Ele é um resultado de dados e notícias e informações que aconteceram na semana passada, reverberaram ontem, vão reverberar hoje, amanhã. É um conjunto de situações que você tem que estar julgando.
E aí você tem que pensar o seguinte: os gráficos do mercado financeiro, os gráficos do Forex, dos índices e tudo mais, eles são movidos pelos investidores. Os investidores, eles não fazem investimento assim como a gente está vendo aqui no day trade ou no swing trade, um investimento lá de um dia, de 2 dias, de uma semana, de 2 semanas. Quando se faz um investimento para uma duração de meses e anos. Então, o que se está procurando aqui na hora de fazer uma análise fundamentalista é a confiabilidade daquela economia nos próximos meses, no mínimo nos próximos meses. A gente está procurando uma confiabilidade daquela economia nos próximos anos, mas também pode se estender para os próximos meses. Nós estamos procurando para os próximos meses e pode se estender para os próximos anos. Então, o que a gente está tentando procurar aqui são indícios, indicadores e confirmações de que aquela economia e de que aquele banco central que controla o valor daquela moeda estão caminhando na direção que vai me favorecer, entendeu? Então, se nós chegamos à conclusão de que aquela moeda vai se valorizar de acordo com a política econômica do país e do Banco Central, aí você pode investir naquele país. É isso que o investidor pensa. Então, quando esse investidor investe naquele país, aí a moeda se valoriza, entendeu? Porque ele precisa comprar aquela moeda antes de investir. E é nesse momento que a moeda se valoriza. Então, nós que estamos aqui fazendo operações no Forex, temos que ter esse mesmo raciocínio. Nós temos que procurar as economias que nós julgamos que vão ter um planejamento para fortalecer a sua moeda. Ou procurar também aquelas economias que a gente imagina que vão enfraquecer a sua moeda, porque aí nós fazemos a operação uma contra a outra. É sempre isso que nós estamos tentando buscar. Uma economia que vai fortalecer a sua moeda contra uma economia que vai enfraquecer a sua moeda. É assim que a gente faz a operação perfeita. Então, não é com um dado de um dia, sem levar em consideração nada do que aconteceu nos dias anteriores e nada do que irá acontecer nos dias posteriores, que nós vamos tirar uma conclusão dessa magnitude. E ainda mais em momentos ignorando o que acontece durante o dia a dia. Por exemplo, esse movimento aqui que ocorreu na Libra, eu já gravei várias aulas para o pessoal da mentoria, eles estão sabendo o que aconteceu aqui. Isso aqui, ó, tem muita intervenção política. Tem muita intervenção no Banco Central da Inglaterra. Tem, como é que se diz, política econômica envolvida nesse movimento aqui. Então, não é tão simples quanto parece. A análise fundamentalista, ela tem um escopo muito maior do que simplesmente aqui o calendário econômico. E onde você vai ficar sabendo das notícias e das políticas econômicas dos países? Aqui, ó, nos sites de notícias aqui que está falando tudo o que está acontecendo. Então você tem que aprender a interpretar tudo isso e a entender o impacto dessas decisões, desses, como é que se diz, desses eventos, né, que vão acontecendo pelo mundo, que vão moldando as economias mundiais, certo? Então tudo isso aqui, ó, influencia e é somado, né, uma coisa somada com a outra. Então você vai ter os dados econômicos, você vai ter as notícias, as declarações dos membros, tanto os membros dos bancos centrais quanto os membros os ministros das economias desses países. Então você vai mesclar tudo isso para entender aonde aquela economia está indo, qual que é o plano daquela economia. Aí sim você vai entender, você vai poder imaginar para onde aquela moeda está caminhando. Então, a análise fundamentalista, ela exige muito mais preparação do que simplesmente abrir aqui o calendário econômico. Não existe isso de fórmula mágica, olhar aqui o calendário, veio verdinho, veio vermelhinho, você faz a operação, deu o gatilho. Não existe isso, pessoal. Então, tem que ter um conhecimento mais aprofundado, tem que ter um conhecimento mais específico, e a única maneira de você ter sucesso aí, né, você conseguir ser consistente no mercado financeiro é entendendo tudo isso aqui. Então, para quem quiser se aprofundar mais, para quem quiser entender como que funciona realmente o mercado financeiro aqui, como que se opera Forex e índices e outros tipos de mercados
Utilizando a análise fundamentalista, nós temos aí a mentoria no link da descrição, né, para você ver os vídeos, né, com todas as aulas explicando todos esses elementos aqui do calendário econômico, explicando também outras fontes, né, de informação que são importantes no momento de uma análise fundamentalista bem feita, né, como o clima do mercado, né, os índices das moedas, várias outras fontes de informação que você tem que estar prestando atenção, que você tem que estar observando na hora de tomar suas decisões, e os impactos, né, desses indicadores em cada moeda, né, vários outros elementos que impactam a economia de cada país, né, de acordo com o tipo de produção que aquele país trabalha. Então todos esses detalhes você vai ter aí nos vídeos da mentoria, né, para explicar tudo isso aqui para você do início ao fim, como que você se prepara para fazer a análise fundamentalista da forma correta. Beleza, pessoal? Então por esse vídeo aqui é só isso mesmo. Espero que tenha ficado claro para vocês quais que são os aspectos aí principais que você tem que levar em consideração, né? Que você tem que pensar como um investidor mesmo, preocupar onde você colocaria o seu dinheiro, né, de acordo com aquela economia, né, com os rumos que aquela economia está tomando. Então, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Até o próximo vídeo e boas operações para todos.